difíceis para o trabalhador da unidade básica de saúde é tentar explicar para o paciente, para o usuário, que a unidade básica de saúde não oferece serviço de urgência e de emergência, mas tem algo que ainda é muito mais complexo de explicar, que é o que é então urgência e emergência, né? Que tipo de atendimento é esse? Porque eu acredito que o usuário ele já sabe que existe o hospital, ele já sabe que existe a UPA e ele já sabe que existe a unidade básica de saúde. O que ele não sabe é para onde ir. E aí ele vai para o lugar mais perto. Como a unidade básica de saúde está do lado da casa dele, às vezes no quintal da casa dele ou da casa dela, é para lá que ele vai em qualquer situação. E aí a gente tem esses dois dilemas para resolver, né? Como que a gente explica de forma clara que a unidade básica de saúde, como já disse, não é uma unidade de urgência e emergência e o que que é então isso? Porque a dor é do paciente, né? E essa dor, ela às vezes é uma dor forte e que ele acha até que pode vir a óbito. A gente não sabe. Como que a gente vai explicar então para o paciente, cara? Isso é um grande dilema. E é muito difícil trabalhar com isso, porque enquanto a gente não resolve esse dilema, as unidades básicas de saúde hoje elas servem à população como verdadeiras UPAs, né? Como verdadeiras unidades de pronto atendimento ali. E a gente tem que fazer milagre muitas das vezes, porque a gente tem um serviço de ambulância que o médico, né, o enfermeiro entra em contato ali, chama aqui no Rio, a gente chama de vaga zero, mas e até essa vaga zero chegar, né, até essa ambulância chegar, a unidade básica de saúde tem que fazer peripécias ali para manter esse paciente que foi para o lugar errado, sem culpa, vivo, né? Algumas vezes vivo, principalmente as unidades básicas de saúde que estão dentro das favelas, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem muitas favelas, tem muito confronto é, policial e tráfico local e pessoas baleadas e tal. E muitas das vezes essas pessoas baleadas elas vão para a unidade básica de saúde, né? Cara, a unidade básica de saúde ela tem como objetivo principal é quase uma filosofia, né? Porque a gente fica, unidade básica de saúde, mas prevenir doenças e promover a saúde através de ações educativas também. Então, quando a gente discute essa questão do que é emergencial e o que não é emergencial, a gente vai ter que explicar para o paciente, por exemplo, que quando ele vai numa unidade básica de saúde, o tipo de atendimento que ele vai encontrar, às vezes ele já sabe disso, mas na hora da dor, ele esquece um pouco. Mas é importante o usuário do Sistema Único de Saúde, da unidade básica de saúde, né, dentro da atenção primária, ele precisa saber que o que ele vai encontrar na unidade básica de saúde é um atendimento psicológico, né? Até mesmo para um caso mais avançado de questões psicológicas, mas ele consegue fazer esse atendimento na unidade básica de saúde. Ele vai ter um atendimento para o acompanhamento da sua hipertensão, da sua diabetes. Então, mesmo que ele esteja com a pressão alta naquele momento, né? Ou com a diabetes ali, com seu índice glicêmico bem alto, esse atendimento ele ainda consegue na unidade básica de saúde, né? Se agravar mais, a gente encaminha, mas tem esse atendimento lá. Agora, e quando o paciente está em casa com uma forte dor no peito, né? É nessa hora que a gente tem que fazer peripécia, porque a gente recebe esse paciente que é um atendimento emergencial, que ele deveria ir direto para um hospital, talvez nem para uma UPA, mas beleza, ele vai para a UPA também. Acho que a UPA de boa também, na verdade. Mas a gente fica meio que nessa loucura. Mas a gente precisa, enquanto profissionais de saúde, pensar estratégias para a gente educar a nossa população nesse sentido. Porque se a gente não partir para essa discussão com a população, a gente continua com as nossas unidades demandando cada vez mais coisas, demandando cada vez mais coisas, demandando cada vez mais coisas. O que nós tratamos são coisas preventivas, né? Então, por exemplo, um acompanhamento de saúde da mulher, um acompanhamento da gestante, coisas que quem é profissional de saúde, da unidade básica de saúde, está cansado de saber. Não estou falando nada novo. Mas será que a nossa população ela sabe qual é o serviço que a unidade básica de saúde oferece e qual é o limite da unidade básica de saúde? Porque sim, é um grande dilema. Como explicar isso para a população? Então a gente acaba virando uma UPA, porque a gente recebe todo tipo de atendimento, né? Cortes profundos, que a unidade básica de saúde não tem estruturas para fazer ali, para dar os pontos, né? Na linguagem popular. Cara, é uma série de coisas, né? Pacientes que chegam
desacordados, né? E, cara, é muita coisa que acontece e a gente precisa partir para essa discussão. Como que acontece aí, se você é um profissional de saúde da unidade básica de saúde, como que você lida com essa questão? E acho que uma outra coisa também que a gente ainda precisa discutir a gente sabe que a unidade básica de saúde é a porta de entrada, né? A atenção primária é a porta de entrada do usuário no serviço de saúde. No entanto, muitos desses pacientes que não estão com casos graves em condições de serem atendidos na unidade básica de saúde, eles procuram os atendimentos de urgência e emergência. E aí, chegando lá, o profissional encaminha para a clínica da família, né, para a unidade básica de saúde, o paciente também não compreende. Então você vê que essa discussão do onde ser atendido, ela não é só uma discussão que permanece na atenção primária, porque a gente recebe a maior demanda. Não, ela é uma discussão que tem que ser atendida nas três atenções, primária, secundária, talvez na terciária nem tanto, porque é um serviço mais ele não é tão porta aberta assim, né? O paciente, para chegar lá, ele tem que estar com encaminhamento, às vezes, ou ele já está numa condição de inconsciência, numa doença muito mais grave, já muito mais debilitado. Então, acho que na atenção terciária, talvez essa discussão não seja tão urgente, mas a gente precisa, enquanto profissionais, tentar resolver esse dilema. E talvez uma forma que a gente consiga fazer isso, além do uso das redes sociais, são campanhas publicitárias na televisão, principalmente nos horários nobres, né? Intervalos de novela, intervalo ali do futebol, faz uma publicidade ali de 30 segundos, 1 minuto. O governo tem condições de fazer isso, talvez haja até algum acordo de que essa publicidade seja gratuita, mas fato é que a gente precisa avançar dentro desse sentido, porque não é fácil trabalhar na unidade básica de saúde. E olha que eu estou falando enquanto agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde ele é essencial para a unidade básica de saúde, é importante falar isso. Sem o agente comunitário de saúde, não existe unidade básica de saúde, toma uma outra. é, torna-se uma UPA, torna-se uma outra forma de atender a população, porque se não tem agente de saúde, não tem um serviço da saúde no campo, no território, né? A gente sabe que é dessa forma que acontece, inclusive essa é uma das funções principais do agente comunitário de saúde, estar no território, acompanhar a equipe para as visitas domiciliares e tal, mas o agente comunitário de saúde, o atendimento que ele faz, ele é muito limitado ainda a um atendimento educacional. E é óbvio que isso é muito importante, né? Trabalhar a promoção da saúde e tal, a prevenção de doenças a partir de orientações ali de alimentação. É muito importante o trabalho do agente comunitário de saúde. Mas quando eu digo que eu falo no papel do agente comunitário de saúde, o que eu estou querendo dizer é que se é difícil para o agente comunitário de saúde essa não compreensão da população sobre onde ser atendido e qual é a causa, né? O que, que eu estou sentindo para eu poder saber para onde eu vou. Imagina para um médico, imagina para um enfermeiro, né? Porque aí a gente faz ali o acolhimento, né? O agente de saúde faz o acolhimento, já percebeu de cara que aquele atendimento não é ali, mas o agente de saúde ele não tem autonomia e não tem poder e nem deve fazer isso, dispensar o paciente e dizer para ele procurar uma unidade de emergência. O que, que a gente faz? Mesmo sabendo que aquele atendimento ele não vai ter ali, ele bota na planilha, encaminha para o médico, se der tempo, que às vezes é muito corrido de botar na planilha, não dá tempo, e aí o médico faz um atendimento que ele não consegue fazer atendimento, que ele faz é paliativo e às vezes ele até saberia fazer alguma coisa se houvesse estrutura e não tem. E muitas das vezes o paciente também chega com uma questão que não era de atendimento emergencial, por exemplo, uma dor crônica, né? Tem gente que tem dores de cabeça há anos, não trata e tal, e aí chega na unidade básica de saúde com a cabeça estourando naquela situação absurda, achando que está na pior fase da vida relacionada à doença. E aí, quando ele entra no consultório, né, o médico vai. Isso lá na unidade de emergência. Quando ele entra no consultório, o médico, pá, tá, mas cara, essa tua dor de cabeça começou quando? Imaginando que vai ouvir hoje cedo ou ontem à noite, a pessoa vai falar lá na emergência, na UPA.
Não, eu tenho essa dor de cabeça já há 15 anos, há 10 anos. Isso acontece, isso é real, né? Ou seja, é um atendimento que deveria estar sendo acompanhado na unidade básica de saúde, provavelmente um problema de hipertensão, provavelmente uma enxaqueca, né? Diversas questões podem gerar essa dor de cabeça que ao longo que depois de tanto tempo ela se torna crônica. E esse é o trabalho da unidade básica de saúde, acompanhar as doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão, enfim, de diversas doenças, né? Então, é um grande dilema que a gente tem para resolver, mas eu acredito que essa discussão ela é urgente e ela é emergente, né? Como que a gente pode educar a população, convencê-la não, mas explicar para ela que nós não fazemos atendimentos de urgência e emergência e principalmente quais são as questões consideradas urgentes e emergentes, porque eu acho que os acompanhamentos que a unidade básica de saúde faz, esse aí a população com certeza já conhece. Bom, acho que a gente tem um grande desafio e eu queria deixar esse vídeo aqui sobre o que eu penso com relação a isso. Eu queria ouvir você. Deixa aqui nos comentários para eu saber o que é que você pensa, tá bom? Forte abraço, tamo junto. Eu sou Leonardo, agente comunitário de saúde no Rio de Janeiro. Grande abraço, tamo junto.